Boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus venha nos abençoar nessa noite. É um prazer imenso estar novamente aqui, nos preparando já no início dessa live. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto, no ano de 2019. São exatamente agora, são 9 horas, 21 horas e 40 minutos. Nós vamos estar iniciando essa live com uma oração para que possamos estar nessa noite ministrando a palavra de Deus para o teu coração. Nós temos um tema importante hoje. Nós vamos falar sobre batalha espiritual, como vencer. Nós vamos dar diretriz e armadura, de Deus para lutar contra o diabo, contra as batalhas, pelejas do dia a dia. Mas para a gente iniciarmos, nós vamos estar orando. Nada melhor do que uma oração, Então nós vamos levar o nosso pensamento até Deus e falar com Ele nesse dia que fez o Senhor. Nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, nós te exaltamos, te glorificamos, ó Pai, porque Tu és Deus, Tu és Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, nesse dia tão especial que fez o Senhor, nós queremos clamar ao Senhor. Queremos exaltar o Senhor acima de todas as coisas. Convidamos ao Senhor, ó Pai, para palestrar conosco nessa noite, para falar em cada coração, cada pessoa, ó Pai, que for assistir essa live, cada pessoa que entrar, ó Deus, para comentar ou para curtir, participar conosco, que venha ser edificado pelo poder que há na Tua palavra. Por isso nós oramos, ó Pai, nós clamamos em prol desta vida, desta família, que precisa, meu Pai, de um milagre, que precisa de uma libertação, que precisa, meu Pai, de algo que somente o Senhor pode fazer. Alcança esta casa, sim. Alcança esta família, alcança esse lar, essa família que está desestruturada, esta família que precisa de um milagre, que precisa, Pai, de uma providência, que precisa, meu Pai, de uma transformação. Senhor, por isso, meu Pai, nós louvamos ao Teu nome, nós Te glorificamos, exaltamos ao Senhor acima de todas as coisas. Pai, toma a primazia, toma o primeiro lugar desta reunião. A Tua presença é indispensável, Pai, em nosso meio. Por isso, nessa noite, queremos ser instrumento de Ti, queremos ser boca de Deus, ó Pai, para a vida de pessoas que vão participar conosco nessa noite. Por isso, nós oramos, ó Pai, e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para sermos instrumento de Deus, para sermos boca de Deus para a tua vida, para trazermos uma palavra que venha edificar a tua vida, que venha de encontro. A tua vida está comigo aqui, a minha esposa, mais uma vez, missionária Vaneide, ela vai dar uma saudação aí, em nome de Jesus, aí já no início, aí antes da gente iniciar a mensagem. A paz do Senhor mais que vencedores, Fica conosco. Nós temos uma palavra aqui para o teu coração nesta noite, amém? Amém. Então nós vamos iniciar nessa noite a palavra do Senhor. E o tema que nós queremos nessa noite tratarmos, já tem pessoas conosco aqui, queremos louvar a Deus pela vida da nossa irmã Lilian Lúcia Barbosa, que está conosco, pastora Edna Valentim. A página é joia. Está conosco nessa duas noite. Joias. Está conosco nessa noite, Eu quero convidar você a abrir a Bíblia, você que tem um exemplar da Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. Carta paulina, Efésios, capítulo 6, a partir do versículo de número 10. Eita glória, a paz do Senhor, vasos de Deus. Amém. Louvado seja Deus. Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 10. A epígrafe do texto diz: as armaduras de Deus. Diz assim a palavra do Senhor:
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti vós de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra a potestade e contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Havendo feito tudo, ficai firme. Estais, pois, firme, e tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Até aqui. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores bandeirantes das missões no Novo Testamento. O apóstolo Paulo, ele teve uma experiência tão grande com Deus, com Jesus, sob batalha espiritual, que ele se tornou perito no assunto. Então, quando o apóstolo Paulo, ele aqui está escrevendo para uma igreja, a carta de Paulo aos Efésios, ele está se tratando de uma igreja. A cidade de Éfeso era uma das maiores cidades na época do Império Romano. E essa cidade, ela tinha uma idolatria tão grande nessa cidade, pois lá tinha um templo de uma deusa chamada Diana, que era a deusa da sensualidade, da prostituição. E o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele agora está querendo colocar em ordem algumas coisas que estavam em desordem naquela igreja. E ele, como um homem de Deus, um homem com uma vasta experiência, ele vai escrever e nos dar diretrizes sobre batalha espiritual, sobre batalha que nós precisamos vencer essas batalhas. Todo homem e toda mulher, ele tem um dia mau. É inevitável esse dia. Esse dia mau, ele chega para todo mundo. E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos estar atentos para quando esse dia mau chegar, que nós possamos ter estrutura, possamos ter raiz, possamos estar edificados na rocha, para que não viemos naufragar na fé, para que não viemos deixar com que o inimigo ele entra na nossa vida dentro desse processo que nós chamamos de dia mau. Todo homem, ele precisa se preparar. Talvez você que está nos assistindo agora nessa live, aleluia, ou você que vai nos assistir depois, porque fica gravado, você precisa se preparar para poder, quando chegar o dia mau na sua vida. Talvez o dia mau na sua vida é um trabalho que você recebeu notícia que a porta se fechou. Talvez o dia mau, você trabalha numa empresa há 10 anos e você recebe a notícia que você foi demitido. O dia mau pode ser uma pessoa que recebe um diagnóstico de um médico dizendo que ele está com uma doença incurável, que não tem cura. Talvez o dia mau de uma pessoa, uma separação. Talvez para outros o dia mau é uma notícia ruim, que você perdeu um ente querido da sua família. Então nós precisamos nos preparar
para quando chegar esse dia mau, viemos continuar acreditando. Para algumas pessoas, os dias maus pode ser um acidente de um carro, uma perda de um ente querido, uma enfermidade, né? Então, nós devemos nos preparar para esse dia mau. E nessa noite, a mensagem que nós queremos tratar é com cada um dos irmãos, dos amigos do Facebook, como vencer as batalhas espirituais, como se preparar para o dia mau. Não é isso, missionária Vanessa? É isso, é verdade. Eu separei aqui uma palavra que se encontra em Provérbios 24, versículo 10. Aleluia. Que vai dizer assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Como é importante no dia mau, nós estarmos firmes na palavra nesse dia. Porque é a palavra que nos sustenta nesses dias maus. Ela que, nos põe de pé, que nos leva, confiante a prosseguir, perseverando. É a palavra do Senhor. É verdade. Quando chega o dia mau, não adianta você querer retroceder. Não é o certo você retroceder. Você querer deixar de servir ao Senhor, deixar de adorar o Senhor. Aleluia. Quando vem um problema, quando vem a luta, quando vem a adversidade, quando chega os dias maus, é no período, quando Salomão escreve o provérbio, ele vai dizer, que você leu o capítulo 24 de Provérbios, o versículo de número 10, ele vai dizer, se te mostrar de frouxo no dia da adversidade, a sua força será pequena. No dia mau, se você permitir que a depressão ela vem, que a tristeza ela vem, você não vai conseguir sobressair em meio a tantas dificuldades, em meio a tantas lutas. Então todo mundo chega o dia mau na vida dele. Talvez você não está passando por esse dia mau, mas se prepara. Como vencer o dia mau? Como sair das lutas, das tempestades, da adversidade? Então o apóstolo Paulo, ao escrever para uma igreja, Aleluia, ele vai trazer diretriz para essa igreja. Ele vai trazer ensinamento para essa igreja. Ele vai trazer instrução para essa igreja. Porque a igreja ela precisa ser instruída para quando chegar o dia mau, ela não venha desistir do foco, do alvo, e do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Qual é o seu propósito? Aonde você quer chegar? Em meio a tanta adversidade, Está conosco também a nossa irmã, amiga Fabiana Siqueira. Que Deus abençoe a tua vida. Também o pastor Francisco Dima, dali de Carapebus. Um abraço, pastor Francisco Dima. E a pastora Daniela, dali de Carapebus. Isso. Que Deus abençoe sua esposa, você, teu ministério nessa noite. Então vamos, o capítulo de número 6 de Efésios, o versículo de número 10, ele começa dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Note que o apóstolo ele está transmitindo a palavra, escrevendo para uma igreja, e no versículo de número 10 ele vai: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em quem nós devemos nos fortalecer, missionária Vanessa? Somente em Deus, somente na sua palavra. Somente no Senhor. Então, fortalecei-vos no Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de luta,
dias de provação, dias de tempestade, dias de adversidade, dias de heresia. Quantas heresias estão sendo pregadas dentro da igreja? As mensagens que são pregadas hoje nas igrejas são direcionadas à teologia da prosperidade. As mensagens que são pregadas, na maioria das vezes, você vai analisar o texto, o contexto das mensagens, você já sabe onde o camarada quer chegar. A visão dele não é mostrar um Cristo crucificado, não é mostrar um Cristo ressurreto, um Cristo que foi crucificado, que foi pregado na cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Então, as mensagens, você vai ver, vai analisar, as mensagens, ela tem um objetivo certo, prosperidade. Mas nós devemos trazer uma mensagem voltada ao fortalecimento dos irmãos, do demais irmão meu. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como devemos fortalecer o Senhor? Você que se encontra fraco, a paz do Senhor, né? Nosso irmão Francisco Silva, Deus abençoe em nome de Jesus. Como devemos nos fortalecer? Como devemos nos estar firmes no Senhor? Nós temos a oração, que é uma arma fundamental que todos cristãos ele precisa. Hoje nós temos vários veículos de comunicação. Nós temos o telefone, celular, nós temos a internet, nós temos os meios aí da rede social, através do Facebook, através do Twitter, através do Instagram, através do YouTube, né? Rede social. Você tem acesso ao mundo todo na tua frente. Mas o veículo de comunicação com o nosso Deus ainda continua sendo o mesmo: oração. O que é oração? É um diálogo que o homem precisa ter com Deus. Oração, ela não pode ser aquela coisa repetitiva, tem que ser uma coisa do fundo do teu coração. Então, a oração é um diálogo que nós temos com Deus. Quando nós temos esse diálogo de oração com Deus, de ter uma vida de oração, nós somos diferentes. Porque hoje muitas pessoas estão de cabeça baixa, triste, pessoas que pregavam não pregam mais, pessoas que pastoreavam não estão pastoreando mais, pessoas que até eram muito influenciador, não estão influenciando mais ninguém mais, pessoas que tinham uma postura, uma posição, e hoje não conseguem, porque não conseguem ter um hábito de oração. E é inevitável, não tem como você ter contato com Deus se não tiver uma vida de oração. Verdade. Pastor, aqui em 1 Tessalonicenses, se você estiver em sua casa com a Bíblia, abra aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, vai dizer assim: orai sem cessar. Sem cessar. Então, quer dizer, uma palavra mais clara, nós devemos estar em constante oração, porque o pastor há de concordar comigo que quanto mais oramos, mais somos vigilantes. Verdade. Né? Nas nossas atitudes. Quanto mais oramos, mais estamos fortes, mais perto de Deus. Quando estamos em constante oração, mais confiantes para o dia mau. Verdade. Está conosco também o nosso Sebastião Tuller. Um abraço para você, para a irmã Júlia. Deus abençoe. Então, a oração é uma arma que não podemos deixar relaxar na oração. O cristão não pode deixar para orar só quando ele chega no templo, só na hora da oração do culto, só quando alguém ora por ele. Aprenda uma coisa, pega um hábito de orar todos os dias. Outra arma muito importante para o dia mau: leitura da palavra. Tenha um devocional todos os dias. Não deixa para ler a Bíblia só quando você vai na igreja. Não deixa para ler a Bíblia só quando você vai num culto de escola bíblica dominical, né?
Aprenda a ler a Bíblia todos os dias, né? Aprenda a ter, você pode ter bastante livro, ter literatura, ler, gostar de ler, mas primeira leitura, primeiro devocional do dia, a Bíblia. Tira um tempinho do Senhor todos os dias, antes de você for para o trabalho. Se você trabalha de manhã, acorda cedo, né? Se você vai acordar, acorda 1 hora antes. É um sacrifício, mas você vai tirar, que seja 10 minutos, que seja 20 minutos, não sei, dependendo do seu tempo, mas não deixa de ler a Bíblia. Quantas pessoas estão sendo enganadas por falta de leitura bíblica? A igreja, ela tem por obrigação que tudo aquilo que o pastor pregue dentro do templo, ela conferir. A igreja de Bereia, ela fazia isso. Quando Paulo está pregando, a igreja está consultando, está analisando o que Paulo estava pregando. Eu costumo dizer, cada vez que eu subo no púlpito de uma igreja para ministrar a palavra, eu sempre digo assim, eu peço para os irmãos, ele fica pelo menos 10 minutos sem glorificar, para ele começar a entender a mensagem que vai ser ministrada, para ele poder até para dar glória, para dar amém dentro de um templo, você precisa saber o que está sendo ministrado. Então, a leitura da palavra é essencial. Tenha um devocional, porque Deus, ele fala com o homem através dos louvores, através da natureza, o pássaro, mas a palavra de Deus é a boca de Deus falando conosco. Falando conosco. Então, quando vem um dia mau, eu falei, oração, leitura da palavra, né, meu filho? Verdade. Aqui em Salmos, primeiro capítulo de Salmos, versículo 2 vai dizer: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Tem muitos hoje que estão fracos, estão doentes espiritualmente dentro da igreja, porque não oram, porque não lê a palavra. Isso, o crente vai ficando, né, enfraquecido. Quando vem as tempestades, quando vem os dias maus, ele não tem força. Verdade. Ele não tem força para orar, ele não tem força para abrir a Bíblia e ler. Fica um crente, tô fraco. Galinha da Angola, tô fraco. Então, meus irmãos, a leitura da palavra, o devocional, porque uma coisa que eu vou falar agora é realidade. Tem dias que Deus não vai usar vaso para falar contigo. Deus não vai usar profeta. Você pode subir um monte, você pode orar, e tem vezes que Deus não vai usar vaso para falar contigo. Você vai ter que abrir a Bíblia e ter a palavra, porque a Bíblia, ela já é revelada. Basta nós termos inspiração para lermos a palavra. Aí muitas das vezes diz assim, olha, não lê a Bíblia não medita não. Quando eu chegar lá no púlpito da igreja, vou abrir a Bíblia e Deus vai me dar uma palavra. Não cai nessa não. Lê a Bíblia em casa, prepara um texto em casa, porque o Espírito fará lembrar aquilo que você leu. Uma vez tinha um irmão que eu alertei, ele falei, irmão, prepara um texto em casa, quando você for ministrar, prepara uma coisa em casa quando chegar lá. Aí ele diz assim para mim, não, pastor, mas quando eu chego lá, Deus me dá a mensagem na hora. E quando ele abriu a Bíblia, caiu em Mateus capítulo 1, a genealogia de Jesus. E agora? Será que ele vai ter habilidade para poder pregar, falar sobre a genealogia de Jesus? Então não é mais fácil você se preparar desde manhã, pegar um texto em casa, ler, pedir orientação ao Espírito Santo? Então, querido, tenha hábito de fazer o seu devocional. Então, a palavra, estamos falando sobre o dia mau. O dia mau, ele vem. Aleluia. Então, você precisa orar, você precisa ler a palavra e você precisa também jejuar. Enfrentamos guerras todos os dias, né? A partir do momento que a gente coloca assim, não, hoje eu vou fazer aquele reloginho de oração. É uma guerra para você fazer a oração, né? De Daniel, de manhã, de tarde, de noite. Mas você tem que romper, né? O seu querer, ele tem que estar muito acima daquilo que você não quer fazer. Não espere dar vontade de orar.
ore mesmo sem vontade. É verdade, mesmo sem vontade. Porque você está em batalha. Se você esperar você Aleluia. ter vontade para orar, você nunca vai orar. Glória a Deus. Se você esperar ter vontade para você ler a Bíblia, você nunca vai ler. Verdade. Se você esperar vontade para você jejuar, você não vai conseguir. Nós estamos em batalha. Você precisa dizer não para você mesmo. Precisa dizer não. Então, vamos voltar aqui no texto. Efésios 6, versículo de número 10, nós falamos fortalecer, nós falamos 3 armas aqui para fortalecer, que é a oração, que é a leitura da palavra e o jejum. Vamos ler o versículo de número 11, Efésios 6, 11. Diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para lutar contra as astutas ciladas do diabo. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Você está lutando contra um ser sagaz. Ele tem sagacidade. Você está lutando contra um ser que há mais de 4 milhões de anos, preste atenção, mais de 4 milhões de anos, ele vem estudando e analisando todo o comportamento do ser humano. E ele conhece o ser humano desde a criação. Um ser. Então você está lutando contra um inimigo. Ele é espiritual. Ele não tem família. Ele não tem sensibilidade nenhuma. Ele não tem temor nenhum. Ele não quer nem saber quem é você, se a sua cor, o seu credo religioso, o seu conhecimento, se você usa anel. Ele não quer saber quem é você. Você precisa estar armado até os dentes, vamos dizer assim, para lutar contra ele. Então você só podemos vencer esse ser com as ferramentas que o Senhor tem nos dado. Então você está lutando contra Satanás. Em João capítulo 8, versículo 44, ele é o pai da mentira. Ele é mentiroso. Né? Até pedi você para conferir. João capítulo 8. 1 João? Não, é Evangelho de João. Ah, sim. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44. Estou chegando lá. 44? É. Vai dizer assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi o homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então ele é homicida, ele mata, né? Ele é mentiroso. Então Satanás, ele é pai da mentira, ele é mentiroso. Então o apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ele fala que nós devemos estar revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. O versículo 12 ele vai dizer: porque não temos que lutar contra a carne, sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Efésios 6, 12. Porque não temos que lutar contra a carne, sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades e contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Existe muita gente hoje que está lutando um contra o outro. Religião lutando contra religião, líder lutando contra líder, né? Apóstolo lutando contra apóstolo, bispo lutando contra bispo, pastores lutando contra pastores. E você vê que a nossa luta
não é contra a carne. A nossa luta não é contra sangue. A nossa luta não é contra o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, o meu vizinho da frente ou da retaguarda. A minha luta não é contra essas pessoas. A minha luta, sim, é quem está usando essas pessoas. A minha luta é contra os principados e potestade que habita na região celestial. Quantas pessoas têm lutado um contra o outro? Quando você luta um contra o outro, irmão, você perde a batalha. Quando está perdendo a batalha? Então nós devemos vigiar. 1 Pedro 5, né? 8. Isso. Dê pra gente. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda de redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem. Isso? Se cumprem. E os vossos irmãos no mundo. Amém. Então, sede sóbrio. 1 Pedro 5, 8. Sede sóbrio. Vigiai, porque o vosso adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quantos ministérios têm sido destruídos? Quantos casamentos têm sido destruídos por falta de sabedoria, por falta de estratégia, por falta de conhecimento de Deus, porque estão lutando um contra o outro, um brigando contra o outro. Eu não vou na igreja do irmão porque eu não consigo me identificar com o irmão. Eu vou na igreja do pastor tal porque eu não falo com aquele pastor. Há uma inveja no coração de muitas pessoas e o diabo tem ganhado território. O diabo, para muitas pessoas, tem aplaudido assim, batido palma, para muitas pessoas. Pastor Mauro, pastora Patrícia, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Presbítero Tocinei, bem-vindo aí, querido, em nome de Jesus. Então, irmãos, a nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra sangue. A nossa luta não é contra o meu irmão. A minha luta é contra o adversário. A igreja ela precisa se unir. A igreja ela precisa sair de quatro paredes. A igreja precisa se unificar. Precisa acontecer o que está escrito no Salmo de número 133. Ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam, né? União. E união. Então, a minha luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas contra os principados e potestades. Enquanto eles brigam entre si, vai criando uma divisão dentro da igreja e o diabo só vai ganhando terreno, não é, pastor? É verdade. Vai ganhando terreno. Verdade. Você que está chegando agora na nossa live, o presbítero Tocinei, é o pastor Fábio Sardinha, lá do Ministério Atalaia. Deus abençoe o Senhor. Nós estamos falando sobre o tema quando chega o dia mau. O que devemos fazer? Qual é as ferramentas? Nós estamos falando sobre o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10, sobre as armaduras. O versículo de número 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficai firme. Então ele vai falar sobre algumas armaduras, que nós vamos entrar logo na frente daqui a pouco, em algumas armaduras, que vai nos dar diretriz, essas armaduras, para vencermos o mal, para vencermos o dia mau. O versículo 14: estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestir a couraça da justiça. Ele vai dizer: estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Uma ferramenta que é poderosa para vencer o diabo, a verdade. Todo cristão
que aprende a lidar com a verdade e aprende a andar com a verdade, por mais que ele sofra, por mais que ele é perseguido, por mais que que as pessoas chamam ele de chato, de quadrado, mas quando ele usa a verdade, o diabo não pode ficar. Porque em João 8, 44, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele tem a paternidade. A paternidade dele é que ele é pai da mentira. Já aqui em Efésios, capítulo de número 6, versículo 14, diz que nós devemos estar, pois, firme, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, vestindo a couraça da justiça. A verdade, ela precisa estar dentro de nós. A verdade, ela precisa estar dentro de nós. Nós precisamos andar com a verdade. E muitas das vezes a verdade incomoda. E muitas das vezes a verdade você passa como chato. Você que trabalha numa empresa, que você anda com a verdade. As pessoas dizem, aquele lá, não vou nem falar nada para o pastor Washington, não vou nem falar nada para a missionária Vaneide, ou o presbítero Cinei, pastor Fábio, não vamos nem falar nada para ele, porque ele ali é Bíblia, é verdade, ele é quadrado, é flamante Bíblia, né? Então, uma das armas no dias mal é a verdade. A verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí no versículo 14, ele vai falar sobre os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. O que é a couraça? Algumas armaduras, ele começa a dizer, separar aqui algumas armas para poder a gente usar. Todo mundo que conhece de guerra, de estratégia, né? A minha esposa, que ela gosta muito de filme de época, filme de guerra, né? E ela fala muito comigo sobre estratégia que ele dá. Eu gosto muito de assistir filmes de guerra porque ali eu vejo assim, uma visão sobre as estratégias que o inimigo tem para tá ali atacando aquele exército. E algumas coisas a gente pode até pegar assim pra gente, no mundo espiritual. Eu acho de uma grande valia, um valor. Eu fico observando o capacete, aquela roupa que a gente coloca debaixo da farda, Uhum. A couraça, que protege todo o peito, o capacete vai proteger a cabeça. Então a gente traz isso para o mundo espiritual. Tudo tem um significado, né? Quem trabalha em empresa industrial, quem trabalha principalmente nas áreas da Petrobras, ele sabe que existe o EPI. E sem o EPI, em determinadas áreas industriais, você não entra. É obrigatório. É obrigatório, é lei. Você precisa de usar alguns EPIs. E entre eles, você precisa usar capacete, óculos, mais o quê? Macacão, a bota, e luva, e tudo tem um significado. Uma vez eu estava trabalhando numa empresa, numa plataforma da Petrobras, e caiu uma chapa, pequenininha, caiu de uma altura muito alta no local da plataforma, e ela caiu e bateu justamente na cabeça de um companheiro, de um colega de trabalho. E aquilo ali, por ele estar usando o capacete, protegeu a cabeça dele. Imagine se ele não estava usando, se ele não estivesse usando o capacete. Era morte na hora. Então o capacete, algumas armaduras. Então ele começa dizendo sobre a couraça. A couraça é um colete que eles usavam, e ele cobria todo o peito na frente, o corpo, a barriga, as costas todas. Então, esse colete, o objetivo da couraça, era proteger o coração. Porque o coração é o centro e a sede de todas as emoções. Porque o coração você pensa e começa a trabalhar. Na verdade, a gente é aqui que desce para cá. Então o que acontece? O coração, você vai, às vezes você guarda, no seu coração. Mas só que você vai olhar na Bíblia, você vai ver que ele fala sobre o capacete, porque ele começa na mente, protegendo a mente.
A nossa mente, ela precisa ser guardada de seta, de palavras, de pessoas que vêm com pensamento negativo e tenta trazer para a nossa mente. E tem um versículo aí que eu quero que você lê para a gente, que está na primeira de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, o capítulo 2, versículo 17. 2,17? É. O 16. 16? É 16. Ah, tá. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha aí. É isso, pastor? Isso. Então, nós temos a mente de Cristo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Não vos conformei com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, nós temos que renovar nossa mente com o conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o capacete, ele dá proteção à sua mente, para você não ir por cabeça de pessoas que não tem nada a ver com as coisas de Deus. É aquilo que você falou. A mente, ela controla todo o corpo. Mas, infelizmente, tem pessoas que parece que tem a mente, vamos dizer assim, de camarão, não pensa? Mas é da mente que vai jogar as emoções que vai vir para o coração. Então, você precisa aprender a controlar a tua mente. Então, ele vai dizer assim, coloca o capacete na guerra. Você precisa ter o capacete para proteger a sua cabeça. Aí vem descendo o capacete, aí vem o colete, a couraça. A couraça que protege toda essa região do peito, região das costas, para você não receber... Porque na estratégia de guerra, nas batalhas militar, o soldado ele vinha, jogava, lançava flecha, e você precisava estar protegido ali, para aquelas flechas não pegar. O alvo era o coração, a cabeça, ou então o coração. Você dava uma flechada, entrava no peito e vazava do outro lado. Então, nós devemos estar protegidos contra essas astúcias ciladas do diabo. Versículo 14, estai, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Existia, aí ele vai dizer o versículo de número 16, tomando sobretudo o escudo da fé. O que é escudo, meu filho? Você estava falando comigo esse dia? Escudo? Falei, mas esqueci. Me lembra aí. O escudo era um EPI, uma ferramenta que eles usavam, que eles botavam aqui do lado do braço, do cotovelo, para proteger. Aqui com uma mão... As flechadas também. Eles com a mão, eles colocavam o escudo e com a outra com a espada. Então, quando o cara vinha, jogava a flecha, jogava a espada... As guerras mais antigas, eles iam e jogavam o escudo, e eles ali protegiam para não acontecer nada com o braço. Então, o escudo fala de fé. Amém? O escudo fala de fé. E o escudo protege todo o corpo, não só o rosto, como o peito, braço e as pernas. O escudo protege dos pés à cabeça. Os pés à cabeça. Então você precisa ter o escudo da fé. Olha lá, seu primo vai dar uma saudação para ele. Ah, meu primo Joel. A paz do Senhor, primo. Deus abençoa, seja bem-vindo em nome de Jesus. Ê, prima. Então, o escudo protege a fé, o rosto, capacete na cabeça, protegendo a cabeça, O capacete ele vai dizer sobre a couraça da justiça. O capacete, nós estamos falando em ordem, aqui não está em ordem, mas estamos começando a falar sobre trazendo em ordem. Em ordem, Aqui não está na ordem cronológica, vamos dizer assim, mas nós estamos trazendo o capacete, aí vem o escudo,
Aí vem a coraça. Vamos lá, vamos continuar. Lê pra gente aí, o versículo 16. Efésios? O 15, né? 15. Uhum. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçai os pés na preparação. Então, todo soldado romano, eles usavam uma sandália. Que essa sandália era flexível, ela tinha umas travas embaixo. E quando elas passavam e agarravam, as garras daquela sandália fazia com que ela tinha proteção e não escorregava para cair. Então, essa sandália calçar os pés no Evangelho. Então, nós precisamos estar firmes. Existem pessoas que estão com o pé na igreja hoje e amanhã está fora. Né? Está fora. Então, precisa estar com os pés firmes. O que pode nos separar do amor de Deus? A gente vê hoje que quantas pessoas têm largado Jesus, né? Eu vou largar o Senhor porque o Senhor não me deu emprego. Eu vou largar o Senhor porque estou passando por dificuldade financeira. Eu vou largar o Senhor porque o marido me largou, a esposa largou. Vou largar o Senhor. Tantos motivos que as pessoas botam para abandonar o Senhor. Jesus esqueceu de mim. Se esqueceu de mim, a minha oração não foi respondida. O profeta falou que eu ia receber a vitória e até hoje eu não recebi nada. Neca de Pitibiriba, né? E as pessoas começam a botar culpa. Vamos lá. 16, né? 16 já lemos, agora 17. O escudo da fé, Já. 17 agora. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. Né? Então nós colocamos em ordem aqui, que não está em ordem, mas nós falamos sobre o capacete, nós falamos sobre o escudo da fé, nós falamos sobre a coraça, né? E falamos sobre a sandália, e ainda tem uma ferramenta ainda, um EPI, que é a espada. E sem a espada era uma das maiores ferramentas para ganhar o inimigo, né? Fala aí um pouquinho sobre espada. Deixa para você falar que você está mais inteirado. Representa a palavra. A espada da palavra. Aleluia. Então o crente, ele precisa ter a palavra de Deus na vida dele. Ele precisa ser uma pessoa que tem que ter curiosidade, despertando, de conhecer a carta que Deus deixou para nós. Qual é a carta que Deus deixou para nós? A Bíblia. Lembra naquela época, não sei quem tem mais de 40 aí, né? Lembra que não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha Twitter, não tinha SMS, naquela época tudo cartinha. Então tinha a fama muito que escrever carta e mandava carta. Então, irmãos, e hoje não existe isso mais, né? Então a Bíblia é uma carta de Deus. Então, você tinha que ler aquela carta. Então a Bíblia é uma carta de Deus para nós. E nós precisamos conhecer o que o nosso Pai tem deixado para nós. Então aí, ele vai dizer, olha, aí ele vai dizer no versículo 17, tomando também o capacete da salvação, a espada do Espírito e a palavra de Deus. Né? Então a palavra de Deus ela tem que ser priorizada na nossa vida. A palavra de Deus ela tem que se cumprir. Quantas das coisas vão acontecer ainda? Coisas que nós vamos ficar até escandalizados. De olhar, de ver. Mas por que está acontecendo isso? Simplesmente o cumprimento da palavra. E ela precisa se cumprir. Então, quando vem o dia mau, como que você se reage? Como você reage diante do dia mau? Você prossegue ou vai retroceder? Ou vai abaixar a cabeça? Ou vai esquecer que existe um Deus tão forte, tão grande, poderoso, que pode fazer com que você venha vencer todos os obstáculos, toda a luta,
Toda luta, irmão, existe um tempo para ela começar, um tempo para chegar ao meio, existe um tempo para terminar. Agora, o que dói é esse tempo. Esse tempo, muitas das vezes, não sabemos quanto tempo, se é 1 ano, se é 6 meses, se é 2, 3, 4, 5, não sei. É o tempo suficiente para Deus trabalhar conosco. É o tempo suficiente para Deus poder trabalhar com o nosso caráter. E caráter, ele precisa ser tratado. Então, quando o apóstolo Paulo, ele começa a dizer que nós devemos nos fortalecer. Ele vai dar as ferramentas, ele vai ensinar, trazer para nós, olha, para vocês vencer o diabo, para vocês vencer as lutas, para vocês vencer as adversidades. Ele está escrevendo carta para uma igreja. Ele está falando para uma comunidade, uma igreja que tinha naquela localidade de Éfeso. Olha, vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus. Vocês precisam orar mais. Vocês precisam ler a Bíblia. Vocês precisam jejuar. Vocês precisam ter contato com Deus. Vocês precisam ter uma vida de oração. E nesta noite eu convido você a ter uma vida de busca ao Senhor, para que você venha vencer. Então ele vai dar ferramenta, ele vai, vocês precisam ter um capacete, vocês são soldados. Soldado não pode estar desarmado. Soldado não pode ir para a guerra sem os EPIs. Soldado precisa estar em batalha, em prontidão. A sentinela precisa estar em prontidão. Porque o teu inimigo ele vai vir para cima de você com tudo, e o teu inimigo não vai ter pena. O teu inimigo ele vai vir para te destruir. E os inimigos têm destruído. O nosso inimigo tem levado muitos a óbito, tem destruído muitos casamentos, tem destruído muitas famílias. Enfermidade, choro, lágrima, angústia, abandono, porque quando você está bem, eu estava até falando um dia desses com a minha esposa, que quando você está bem, todo mundo está do teu lado. Às vezes você está bem financeiramente, trabalhando numa mega empresa, ou você está sua vida estruturada, e todo mundo se aproxima de você. Muitas pessoas, não vou dizer todo mundo, vou generalizar também, algumas pessoas se aproximam de você, e às vezes com intenção daquilo que você tem para proporcionar para ela. Aí fica aquela roda de pessoas do teu lado. Você vai fazer um churrasco, está todo mundo do teu lado. Você vai dar uma festa, lota. A sua casa fica cheia. Dia de domingo que você está fazendo almoço, sua casa está cheia. Sua igreja está cheia. Porque você está bem. Muitos estão ali dentro não é porque você é sincero. É porque gosta de você, não, porque você tem alguma coisa para proporcionar para ele. E de repente, quando você se vê no estreito, num beco sem saída, aqueles amigos, a maioria te abandona. Meu Deus. Todo mundo te abandona. Aquela roda de amigos que ficava na sua casa dia de domingo, quando a mesa estava farta, quando Coca-Cola gelada, quando churrasco, aquela mesa de amigos que estava do teu lado, batendo no teu ombro, dizendo, olha, estou contigo, aonde você for, estou contigo. Aquela roda de amigos, todo mundo afasta de você, todo mundo te abandona. Vira as costas para você. Hoje virou mania as pessoas passar na rua e fingir que não está te vendo. Estou cansado de ver isso na rua. Vira as costas para você. Abaixa a cabeça para não te ver. Finge que não está te vendo. Às vezes entra dentro de uma loja, está vendo ali, está vendo um irmão, ele está te vendo. Mas ele passa perto de você e finge que não está te vendo. Fica com medo às vezes de você se aproximar dele, você até mesmo pedir uma ajuda. Mas quando você estava bem, carro, trabalho, dinheiro na conta,
podia proporcionar, né? Ele não te abandonava, estava todo mundo ao seu lado. Estou falando sobre o dia mau. Quando chega o dia mau, você precisa ter estrutura para suportar. Tem pessoas que não estão preparadas, filha, para abandono. Quando chega o dia mau, que a casa dele ficava rodeada de amigos, e depois os amigos todos se afastam. Que não é amigo, amigo não se afasta de você. Tem pessoas que não têm estrutura, entra em desespero, né? Entra em depressão. Veja bem, o dia mau não é para você murmurar, não é para você se entrar em desespero. O dia mau é para você clamar, para você ir para os pés do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. E nesse dia você tem que clamar de todo o seu coração. Não murmura, clame ao Senhor. Verdade. E o dia mau também é para você conhecer amigo de verdade, né? Você vai ver quem é quem. É. Porque a palavra diz que amigos que é mais chegado do que irmão. Amigos que você pode contar com ele, o que der e vier. Amigo é aquele que te abraça, aquele que passa na luta com você. Amigo Aquele que chora com você, ora com você. Verdade. Amigo é aquele que não passa a mão na sua cabeça. Amigo é aquele que não concorda muitas das vezes com o teu erro, confronta você, às vezes você fica até chateado achando que é amigo. Isso é verdadeiro amigo. Confronta você. Então, querido, o dia mau chega. Aí para você conhecer quem são de fato seus amigos. Quem sabe você está vivenciando isso que nós estamos falando agora, né? Você ficava cheio de amigos. Né? Eu gostaria até que você contasse um pouquinho, filho, do processo que você passou de quando você recebeu o diagnóstico do médico, que foi uma fase difícil na tua vida, mas você teve que... O dia mau chegou, mas você teve que acreditar no Senhor. Foi verdade. Eu contei até esse testemunho na quarta-feira passada, quando eu tive a oportunidade de estar pregando ali na rádio. E o dia mau para mim, um dos piores dias maus para mim, foi 2007, que eu recebi o diagnóstico do médico, me alertando sobre um câncer que já estava no começo e que não poderia ser tratado mais num posto, não poderia começar a ser tratado num posto de saúde. Seria ou no Rio ou aqui mesmo na minha cidade. E estava tudo tão bem e de repente me vi sem chão. Muitas das vezes você está no meio de tantas pessoas, mas quando recebe um diagnóstico de enfermidade, uma enfermidade que pode te levar à morte, você se vê sem chão. Eu me vi sem chão, sem amigos, me vi sozinho humanamente, mas ao mesmo tempo eu falei, não, o Senhor está comigo. A tua palavra me garante que Ele está comigo no dia mau e no dia bom. Ele está comigo. Eu vou passar, eu vou vencer. E passei confiante. Quantas das vezes sem força, quantas das vezes querendo parar, quantas das vezes eu querendo me calar, querendo desistir. Mas eu perseverei, porque a minha confiança, o meu foco é o Senhor. E hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Fui curada, fiz o tratamento, fui curada para a honra e glória do nome do Senhor. Estou de pé, porque confiei, porque orei. Quantas madrugadas eu passei com o Senhor. Quantas das vezes eu não tinha sequer uma palavra para falar. E nas madrugadas só lágrimas caíam. Mas o Senhor me entendia. Amém. E o Senhor me socorreu. O Senhor agiu na minha vida de uma forma maravilhosa. E eu estou aqui para testemunhar isso. Amém. Um abraço aí pro
Cacheta, Deus te abençoe você. Um abraço para Fátima, tua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tatiane, né? Chegou agora com a gente também. Oi, mãezinha. É. Paz, minha joia. Então, meus irmãos, o dia mau ele vem para todo mundo. E você precisa estar preparado para quando esse dia mau chegar, você conseguir sair. A importância, né, nesses dias maus também, seja qual for a situação ou o problema que chegar até você para esse dia mau acontecer. É muito importante você, nesse dia mau, você estar com a palavra guardada em seu coração, para que você possa exercer naquele momento. É verdade? É verdade, é verdade. Porque quando você chega o dia mau, as pessoas te abandonam, viram as costas para você. Como eu falei, eles fingem que não estão te vendo. Você chega no mercado, às vezes as pessoas te vê e fingem, viram as costas para você. Ou passa perto de você, está fingindo. Ou na rua. A gente vê isso, né, nitidamente. Tem pessoas que ignoram um outro. Eu passei por isso esses dias. Dei a paz do Senhor para a pessoa me viu e não me respondeu, me ignorou. Então você precisa ter estrutura. Eu amei. Emocional, psicológica para você passar, você continuar o foco. Você tem que ter um foco, você tem que ter a visão. Eu vou continuar. Então o apóstolo Paulo ele está dizendo, quando chega o dia mau, você precisa continuar. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja, que a igreja precisava passar por esse processo. Então a imagem que o apóstolo Paulo ele traz para a igreja, ele pega a figura de um soldado romano, com todos os EPIs que ele usava para poder ele guerrear. Então ele prepara o soldado com um capacete, né, com a couraça, com uma espada nas mãos, com a sandália. Ou seja, como eu falei no começo, quem trabalhou na área industrial, ele sabe que precisa do EPI. Então precisa do capacete, precisa do óculos. O óculos é para quê? Para proteger os teus olhos, para que não entre um corpo estranho nos teus olhos, né? Onde está trabalhando, dá visão para não cair um cisco, uma sujeira nos olhos. Então você tem que proteger os teus olhos, até mesmo de coisas que você vai ver, que vai trazer para a sua mente. Você olhou até um texto na Bíblia que diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom, né? Mas se os teus olhos forem ruins, todo o seu corpo será tenebroso. Então, para que você tem olhado? Olhar, teus olhos precisam estar bons. Então, óculos, fala de proteção nos olhos. E existe outro EPI que é chamado de protetor auricular, que coloca aqui no ouvido, para proteger do ruído, do barulho. Na minha área, né, trabalha... Você não venha perder a audição, A audição, né? Trabalha como soldador, como aquela lixadeira, aquela coisa. Você coloca no ouvido, para não perder, né? Para não perder a audição. A audição, então você está protegendo. Então tem coisas, irmãos, que você vai ouvir, que você precisa estar com protetor auricular. Né? Verdade. Precisa estar para poder não perder o seu foco. Né? E fala também sobre o macacão que você coloca para proteger. O interessante é que você chega na área industrial, ninguém entra de qualquer maneira. Você precisa estar com capacete, com óculos, macacão. Chega num fórum também, diante de um juiz, né? Você precisa estar bem alinhado ali, trajado ali, para você entrar, senão você não chega, não entra. Então, macacão. E existe a bota também, que você usa para proteger os teus pés. Então o apóstolo fala sobre essa sandália do Evangelho. Todos esses EPIs é uma proteção para você guerrear contra o adversário. Ele vai, no versículo 18, ele vai dizer assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança, súplica por todos os santos. Orando em todo tempo. O que é orar em todo tempo?
Será que toda hora você vai ter que estar dobrando o seu joelho, falando com Deus? Não, orando em todo tempo é você falando com o Senhor em pensamento. Né? Para quem é as mulheres aí que estão na cozinha, conta aí, filha. Quando você fala, está conversando com Deus, você usa muito essa expressão. Muitas das vezes, um abraço aí né? pro pastor Cláudio Tomás, Deus abençoe a tua vida. Muitas das vezes, ainda mais para nós mulheres, né? Que temos as tarefas de casa e não temos tempo, né? Para dobrar o joelho. Então, estou lavando louça, estou falando com o Senhor. Estou lavando roupa, estou falando com o Senhor. Vou estender a roupa na corda, estou falando com o Senhor. Isso é estar em oração constante. Verdade. Orando em todo tempo. Tá em cima da bicicleta, tá indo, né? Você tá orando. Falando com o Senhor, né? Tá indo trabalhar, tá orando, falando com o Senhor em todo o tempo orando. Então ele vai dizer no versículo 19, olha, lê pra gente aí, meu filho, 19 ou 20. Refere? E por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notória o mistério do Evangelho. Então ele pede até oração por mim, para que seja dado ao abrir da minha boca a palavra com confiança, né? Ele queria trazer uma palavra que revolucionasse a igreja, uma palavra direcionada pelo Senhor, uma palavra interessante, né? Uma palavra inteligente, que viesse revolucionar, que entrasse. Hoje, a preocupação que nós temos que ter é que a palavra venha entrar no coração. O 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém. Então, Paulo vai dizendo como embaixador. Então, ele dá, né, diretriz para nós. Quando chega o dia mau, nós viemos suportar, né? Então aí mais uma palavra de Deus. Quero que você fique com essa palavra, que essa palavra ela transforma a tua vida, como ela transforma a nossa vida, que essa palavra ela tem uma dimensão muito forte, que ela vem entrar, e que você que ficou conosco até agora nessa live aí, que você que curtiu, que venha compartilhar para que outras pessoas venham ouvir esta palavra. Nós estamos trazendo uma palavra esclarecedora, um estudo, né? Para cada um que está conosco hoje, entendendo que o dia mau ele chega para todo mundo, né? Nós queremos agradecer você que ficou conosco até agora, pela sua credibilidade. E agora a missionária Vanessa vai estar orando, fazendo um período de oração, ela vai ficar à vontade para orar. E com certeza essa palavra ela vai surgir um efeito grande na tua vida, né? Irmã Rose Cruz, que Deus abençoe a tua vida. Erivaldo Flávio, Deus abençoe, irmão Erivaldo, ali em São Paulo, né? Deus possa estar te abençoando. Vamos louvar, fica à vontade. Amém. Vamos orar ao Senhor nesta noite. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta palavra nesta noite, a qual nós cremos, Senhor, que alcançou muitas vidas, muitos corações, ó Pai, muitos lares, Senhor, aqui representados, Senhor. Pai, que nesta noite o Senhor possa, Senhor, estar assim entrando com providência nesses lares, na vida dessas pessoas. Glória a Deus. Meu Pai, só possa, Senhor, estar revestindo, calçando, meu Pai, colocando o capacete, ó Pai, sobre, meu Pai, as cabeças, meu Pai, dessas vidas, Senhor, nesta noite. Glória meu Pai, a Deus. colocando, meu Pai, armas, Senhor, nas mãos, meu Pai, calçando, meu Pai, os pés, Senhor.
meu Pai, dessas vidas, Senhor. Glória. Nesta noite, Senhor, em nome de Jesus, ajudando, ó Pai, cada um, Senhor, a vencer as guerras, as batalhas, Senhor, jogando por terra hoje, Senhor, meu Pai, toda barreira, todo impedimento, todo embaraço, Senhor, joga por terra no nome de Jesus. Ó Pai, começa, Senhor, fortalecendo vidas nesta noite, começa renovando a fé de cada um, Senhor, a esperança, meu Pai, a perseverança no Senhor, meu Deus, nesta noite, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém? Amém. Deus abençoa, tá? Fique com Deus, né? Um forte abraço aí, que você compartilha essa live aí e nos ajuda a divulgar, né, a palavra de Deus, porque nós amamos ministrar, pregar a palavra de Deus, né? E amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos estar novamente aqui, sempre nesse horário, após as 9h30, né, da noite, ministrando uma palavra esclarecedora, uma palavra que venha estar preenchendo toda a lacuna da tua vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tchau. Paz, Senhor.